Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, precisamos todos os dias acolher a Palavra de Deus como luz que ilumina a nossa vida. Afinal de contas, o próprio salmista canta: a Tua Palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. Por isso, deixemos que a Palavra de Deus nos ilumine. Permitamos que os nossos passos sejam guiados e direcionados pela Palavra de Deus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, por não dar a devida atenção à Palavra de Deus, caminhamos nas trevas. Mas mais uma vez o Senhor nos interpela a permitir que esta Palavra alcance o nosso ser. Por isso vamos com bastante atenção permitir que a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós alcance o mais íntimo do nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de tudo, precisamos contextualizar este trecho do Evangelho que terminamos de escutar. Liturgicamente, este Evangelho se contextualiza na festa de São José Operário, que hoje celebramos a sua festa, que mostra justamente a referência que se faz a São José. E depois é importante a gente recordar que, a essa altura do Evangelho, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus já havia iniciado o seu ministério, andando por tantas regiões, realizando tantos sinais, tantos milagres, acolhendo tantas pessoas que estavam marginalizadas e devolvendo a sua dignidade. Mas agora o Evangelho diz que Jesus retorna à sua pátria. E aí precisamos nos perguntar o que acontece na própria pátria de Jesus, na sua própria terra, no lugar onde ele cresceu, com as pessoas que ele já conviveu e tem essa proximidade. Bem, vejamos bem o que diz o Evangelho. Diz assim: dirigindo-se à sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. Aliás, é importante recordar que Jesus gasta boa parte da sua vida, do seu tempo, se dedicando ao ensinamento. Na verdade, ele é o grande mestre de Israel. Um mestre diferente, porque não era como os mestres daquele tempo, que ensinavam somente nas sinagogas ou no templo. O ensinamento de Jesus se dava sobretudo nos lugares abertos, onde todas as pessoas poderiam ter acesso ao seu ensinamento. Então aqui mais uma vez vemos Jesus no exercício do seu ministério de ensinar. E diz o Evangelho, estando ali para ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? De fato, o ensinamento de Jesus causava entusiasmo e maravilhas em quem o escutava. Uma outra passagem do Evangelho diz que o ensinamento de Jesus era diferente, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E por que o ensinamento de Jesus é diferente? Justamente porque não é somente um ensinamento teórico. O ensinamento de Jesus geralmente vem acompanhado de um gesto concreto em favor de quem necessita. É por isso que as pessoas se maravilham do ensinamento de Jesus,
porque o seu ensinamento tem a ver com a realidade concreta de transformação da vida das pessoas. Então se admiravam de onde vinha essa sabedoria e esses milagres que Jesus realizava. Por outro lado, as pessoas começaram a questionar justamente pelo fato de Jesus ser dali, daquela região, uma pessoa muito conhecida e uma pessoa muito próxima. E perguntam, não é ele o filho do carpinteiro? Isto é, o filho de José? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Meu irmão e minha irmã, às vezes a proximidade das pessoas causa justamente esse descrédito, assim como aconteceu com Jesus. As pessoas começaram a duvidar de Jesus pelo fato dele ser daquela região, de ser próximo, pelo fato deles conhecerem os pais de Jesus, seus familiares. Por isso duvidavam, questionando de onde vinha toda essa força do seu ensinamento. E aí o Evangelho continua mostrando justamente a identidade de Jesus diante do escândalo daqueles que admiravam porque Jesus realizava essas coisas. Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Jesus está ensinando que um profeta não é honrado na sua própria terra. Mas Jesus não desiste. Mesmo diante desse descrédito das pessoas mais próximas dele por conhecerem os seus familiares, ele não desiste da sua missão. O Evangelho conclui dizendo assim, não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vejam bem, aqui mostra de forma muito clara como que um milagre pode acontecer na vida de alguém. Claro, antes de tudo pela ação de Deus, mas não somente pela ação de Deus. É preciso também ter a abertura do ser humano para acolher este sinal maravilhoso de Deus. Por isso o Evangelho diz que ali Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade ou da dureza de coração daqueles que ali estavam. A pergunta para cada um de nós, meu irmão e minha irmã, diante deste Evangelho, é justamente nessa direção. Será que nós também, muitas vezes, não permitimos que a incredulidade encontre espaço no nosso coração? E será que justamente por causa desta nossa incredulidade, muitas vezes, Deus não pôde realizar em nós o seu projeto de amor? Que este Evangelho nos provoque a ter sensibilidade para aprendermos a crer melhor. Sobretudo hoje, quando celebramos a festa de São José Operário, que aprendamos a criar intimidade com o Senhor e que esta intimidade com Jesus seja justamente para fortalecer a nossa fé em Jesus e não o contrário, como aconteceu com aqueles ali da sinagoga de Nazaré. E pelo fato de serem muito próximos de Jesus e dos seus familiares, não abriram o coração para que ele pudesse realizar os sinais maravilhosos que realizava noutros lugares. Peçamos a graça de, à luz deste Evangelho, ter a sensibilidade para crer melhor, acolher o Senhor em nossa vida e permitir que Ele nos transfigure. Ainda hoje, o Senhor continua o seu ministério de nos ensinar. E Ele nos ensina através da Escritura. Quando ouvimos a Escritura, ouvimos o próprio Senhor. A nossa relação não é simplesmente com um livro, a nossa relação é com um ser, o ser de Jesus que vem ao nosso encontro e deseja transformar a nossa vida. Porém, essa transformação necessita da nossa resposta de fé. Conforme escutamos no Evangelho, a incredulidade pode impedir que Jesus realize milagres na nossa vida. Portanto, que tenhamos o coração aberto e sensível para permitir que a palavra e o ensinamento de Jesus transforme a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, à luz deste Evangelho que terminamos de escutar, Jesus ali na sinagoga, juntamente com os seus na sua pátria, continua o seu ensinamento que causa maravilha naqueles que escutam.
No entanto, muitos duvidaram da força de Jesus e deixaram que a incredulidade tomasse conta do seu coração, e por isso Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Peçamos ao Pai Eterno com toda a confiança um coração sensível para acolher o ensinamento de Jesus que transforma a nossa vida. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia e ternura, te pedimos no dia de hoje, após ouvir a mensagem do Evangelho, um coração sensível que seja sempre iluminado, transformado pelo Teu Espírito Santo, para acolher a mensagem de Teu Filho Jesus e permitir que ela transforme a nossa vida. Livra-nos, Pai Eterno, da incredulidade que nos impede de acolher a realização dos milagres de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.